A Débora mandou 5 e falou o seguinte: polêmica, protegeram apenas um ator e temos visto outros atores sendo importunados por pessoas por estarem trabalhando com a transfóbica da JK. A gente vai falar sobre isso, Débora. A gente vai falar sobre isso. Na verdade, o grande foco é exatamente esse ponto que você abordou. É que há uma proteção bem seletiva, né? E aí a gente não está fazendo nenhum tipo de simetria com relação às motivações que levaram cada ator a ser atacado. O ponto não é esse. O ponto é que um ator ser atacado por qualquer motivo que seja, na nossa opinião, está equivocado. Só que um é mais fácil de defender do que o outro, né? Então, acontece demais essa sinalização de virtude com aquele que é mais fácil você ir para a internet. Não é nem questão que é mais fácil de defender, né? Você não tem nada a perder defendendo um e o outro você pode ter, né? Você pode. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Quando o Papa Essiedo ele foi não anunciado, né, mas quando começou a ventilar o nome dele aí como possibilidade para ser o Snape, tão logo isso saiu, ele teve que fechar o perfil dele. Ele fechou o perfil dele mesmo, era um perfil público, ele foi e tornou o perfil dele privado, ou seja, você não conseguiria ver nada que ele postava se você não mandasse um request para ele e ele aceitasse essa solicitação. E por que ele fez isso? Porque ele recebeu vários ataques de fãs pedindo para ele não ser o Snape, pedindo para ele recusar o papel, e isso por si só, a gente aqui do Conselho Ancestral já não concorda, a gente acha que é o trabalho do cara e, caramba, eu não vou chegar para você e falar, cara, você não pode aceitar esse emprego. Quem sabe das suas contas é você. Eu não tenho como fazer cálculo com o seu dinheiro, né? E assim, E mesmo que ele já fosse rico, né, Bruno? Ele vai ser o fucking Severo Snape, ele vai estar em Harry Potter. Ele é ator, quem que vai negar um negócio desse? Não importa. Assim, ele é rico, ele já tem muito dinheiro. Cara, a pessoa que tem dinheiro, ela tem o custo de vida baseado com o dinheiro que ela ganha. E aí não cabe a mim decidir se a pessoa tinha que ser ou não tinha que ser rica. É o trabalho dele. E ele é rico ou não por causa do trabalho que ele executa. E a gente já abordou aqui a questão de acontece com os esportes da mesma forma, o cara pode fechar um contrato hoje, amanhã ele arrebenta o joelho dele e ele não pode mais jogar futebol, não pode mais praticar o esporte que ele pratica profissionalmente, e algo semelhante pode acontecer com um ator ou com uma atriz, eles podem desempenhar um papel hoje, amanhã ele tá fora do mercado, por alguma razão que seja, né? Então, enfim, independentemente de qualquer coisa, é direito do cara aceitar qualquer trabalho, qualquer proposta de emprego que seja honesta. E esse é um trabalho honesto que ele pratica. Só que a gente já não concordava com essa atitude de ir lá cobrar o cara para não aceitar o papel. O do Papa ainda extrapolou essa coisa. Foi para uma esfera ainda mais complicada, que é a esfera do preconceito e do crime no Brasil, né? Que é o crime do racismo, que inclusive é um crime inafiançável. E naquela ocasião tiveram pessoas que sim, que foram lá e fizeram comentários de cunho racista, sim. Se a gente for falar que não aconteceu, a gente vai estar querendo tapar o sol com a peneira. Tiveram aqueles que só criticaram, falaram para ele não escolher o papel? Sim. E aí eu não vou aqui querer julgar qual a motivação que essa pessoa teve para fazer isso. Agora, tiveram outras pessoas que realmente fizeram ataques aí de cunho racista com o Papa Essiedo, e a gente falou naquela ocasião, na mesma ocasião em que a gente criticou a escolha, a gente também criticou as pessoas que fizeram isso, e a gente até pediu para que vocês não fizessem isso, para vocês que acompanham o conselho, para que não fizessem isso. Beleza. O Papa Essiedo foi anunciado e ele não recebeu ataques mais no perfil pessoal dele. Por quê? Porque as pessoas pararam? Não, porque ele impediu que elas fizessem. Porque aparentemente você consegue agora ver as publicações dele, só que você não consegue comentar. Ele colocou lá para só as pessoas que ele permite comentar podem comentar. E eu imagino que sejam as pessoas que ele segue. As pessoas que ele segue podem comentar, né? Sim. As pessoas que ele segue de volta. Essas pessoas podem comentar. Então, quando ele publicou sobre Harry Potter, você vai olhar que ele aceitou o papel, você vai ver lá comentários
que dá pra ver que são comentários de gente que gostam dele, de amigos, de pessoas próximas que estão ali parabenizando ele, tá? E eu respeito muito, mesmo que seja uma figura pública, ainda assim é a página dele, ele faz o que ele quiser, se ele quiser manter público, se ele quiser manter privado, diferentemente do que a HBO fez, né? Que a HBO não é um CPF, a HBO é uma empresa que deve satisfação aos seus clientes, aos seus consumidores, às pessoas que compram os produtos da HBO, e aí eles fizeram uma publicação de anúncio de casting impedindo que as pessoas comentassem. E aí, nem aqueles que queriam criticar puderam comentar, como aqueles também que queriam elogiar não puderam comentar. Ninguém pôde comentar. E isso a gente não compactua também. Dito isso, também está acontecendo com o Nick Frost. E a gente percebeu também que já tem alguns comentários nesse sentido no perfil do John Lithgow. Se vocês forem lá no perfil do Nick Frost e vocês clicarem lá no menuzinho, na aba de Reels, os últimos 2 Reels do Nick Frost, se você clicar nos comentários, você vai ver que ele colocou os comentários privados, ou melhor, ele desabilitou os comentários, ninguém pode comentar. E você vai ver comentários como esses aqui, ó, que o Gabriel vai colocar na tela agora. Essa série de comentários aí, ó. Tá? São todos... E esses aqui foram alguns que a gente pensou, tá, galera? Tá do início ao fim, tá? Então, são comentários de ativistas, militantes da causa LGBT, que mais, né, da comunidade trans. Eles estão atacando, eles estão criticando o Nick Frost, falando para que ele não aceite o papel, ou dizendo que eles estão decepcionados pelo fato dele ter aceito o papel de uma série, para participar de uma série, em que a autora J.K. Rowling está ligada, né? Ela é a produtora executiva, e mesmo que ela não fosse a produtora executiva, eu acho que teria esse barulho, porque ela ainda é a autora da obra, ela ainda ganha rios de dinheiro com a produção desta série, porque ela continua sendo detentora dos direitos intelectuais da obra, tá? É o nome dela que tá no livro. É o nome dela que tá no livro. É importante deixar isso claro, que isso aqui é uma parte, e eu acredito que uma pequena parte dessa comunidade que está fazendo esses ataques, né? Agora, são muitos comentários que estão sendo feitos, e aí as ofensas são das maiores, e aí eles estão acusando ele agora de que ele está financiando a transfobia, que ele está financiando a morte de pessoas trans, que ele deveria ter vergonha, que eles estão decepcionados com ele, e que ele não deveria ter... Estou decepcionado, eu era seu fã, e estou decepcionado que você tenha aceitado este papel, e tudo isso. Se a gente lê alguns ali, ó, por exemplo, ó, então você não é o do Drew... Na primeira coluna ali, ó. Então você não é um aliado, só usou a gente, bom saber. Aí embaixo, eu nunca imaginei que chegaria um dia que eu perderia o meu respeito pelo Nick Frost. É tão engraçado ver que ele desligou os comentários porque ele sabia que ele fez merda. Basicamente isso que os comentários ali estão dizendo. E tem alguns comentários mais pesados também que vocês podem... Enfim, ele continua mantendo pública as publicações. Mantendo pública as publicações, os posts. Vocês podem ir lá e conferir os comentários. Tem comentários mais pesados do que esse. A gente não quis colocar também comentários mais pesados. Qual que é o nosso ponto aqui? O nosso ponto é que a gente não compactua com isso. Mais uma vez a gente vai dizer, assim como a gente defendeu o Papa aí cedo, a gente também vai defender o Nick Frost e até o John Lithgow, que também começou a receber esses mesmos tipos de ataque, tá? A gente já falou sobre a J.K. Rowling, sobre essa questão dela várias vezes, a gente não vai entrar mais nesse assunto, porque a gente já esgotou isso, assim, com muita eloquência, inclusive, tá? Sim. E agora não é nem sobre a J.K. Rowling. É sobre o direito que o Nick Frost tem de aceitar um emprego. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Do fundo do meu coração. Esse mundo que essa galera imagina é um mundo de faz de conta. É um mundo utópico. Porque se você definir pra você que você não vai trabalhar com ou comprar de pessoas que fizeram isso ou aquilo e que são possivelmente condenáveis, você não vai comprar nada
da maioria das grandes marcas. Exatamente. Você não vai trabalhar em muitas das grandes empresas que possuem funcionários e donos e pessoas que fizeram isso ou aquilo. Você não vai entrar em praticamente lugar nenhum e você não vai fazer nada da sua vida. Tá na hora das pessoas começarem a aceitar que todos são seres humanos e que cometem erros. Ninguém é perfeito. O Nick Frost tem todo o direito de trabalhar aonde ele quiser, desde que seja de maneira honesta. E isso é um trabalho honesto. Ele não tá roubando ninguém, ele não tá atacando ninguém, ele não tá fomentando ódio contra ninguém. Isso aqui é uma forçação de barra sem tamanho. É uma canalice com o camarada. E com a causa deles, inclusive, né? E com porque a causa deles, porque você vai esvazia rotulando... a causa. Você esvazia completamente a causa. Sim. E outra, eu dei uma pesquisada, o Nick Frost, ele não faz parte da comunidade trans e da comunidade LGBTQ+, ele não é gay, né? Ele se auto-intitula straight, no caso, straight seria hétero, mas ele tem um histórico de participar de campanhas e de eventos que apoiam essas causas. E aí, agora eles estão atacando ele porque ele aceitou um emprego. Sacou? Então, acho que se faz necessário que, assim como a gente defendeu o Papa Cedo naquela época, que a gente faça a mesmíssima coisa com o Nick Frost. Que, inclusive, na minha opinião, foi a melhor escolha deste casting dos adultos. Sim. E vale lembrar, Bruno, que os comentários eles não começaram assim que ele foi, né, anunciado como Hagrid, né? Porque ele já tinha postado aquela foto segurando o livro e tudo mais. Os comentários eles começaram depois do que aconteceu no Reino Unido, né? Que a Suprema Corte definiu que mulheres, pela lei agora, não enquadram mulheres trans. E aí a J.K. Rowling foi a loucura. E aí voltou essa onda do cancelamento em cima da J.K. Rowling. E aí a galera começou a procurar alvos. E ele foi um dos alvos. Entendeu? Tipo, pô, você defendia a nossa causa e você vai trabalhar com ela? Como se o cara pudesse, mesmo que ele soubesse, né? Mas como se o cara pudesse prever que essa lei ia ser aprovada e que o cancelamento da J.K. Rowling ia voltar tudo de novo, sabe? Não faz o menor sentido você culpar o cara por causa disso, sabe? Agora, você vir pra um cara que não tem nada a ver pros caras, porque os caras estão mirando todo mundo ali. Não, e aí, se esses caras fizer com as crianças? E se esses caras fizer nos perfis das crianças, cara? Eles começarem a fazer isso com as crianças. E eu sinto que esse é um ataque que ele não vai só pro Frost. Ele vai para todo fã de Harry Potter que consome produtos licenciados da obra. Inclusive, criadores de conteúdo como nós e como todos os outros criadores de conteúdo, que inclusive a gente já viu sendo atacados. Eu já fui numa escala muito menor, mas a gente já viu outros criadores de conteúdo sendo atacados numa escala muito maior, porque continuam criando conteúdo de Harry Potter e parece que essas pessoas exigem que eles troquem de nicho. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido então, isso. Enfim, a gente não vai compactuar com isso nunca, né? E o Conselho Ancestral, ele tá aqui para abrir um espaço para que as pessoas venham debater e dar a opinião delas e falar aquilo que elas pensam, sem que sejam colocadas dentro de uma caixinha no sentido de, você é isso e você não pode ser isso, ou você é ista, fobis, ou bigodista, ou seja lá o que for. A gente tá aqui para ter um debate saudável, às vezes a gente vai quebrar o pau aqui, e acontece de vez em sempre. Sim. O debate vai ser acalorado, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. E esse é um limite. O que aconteceu com o Papa Cedo, seja só a questão de ir lá pedir pro cara não aceitar um trabalho. E pior ainda, as insultas de cunho racista, esse é o limite, cara. Percebe, galera? Esse é o limite. Não é porque a pessoa é pública que a gente tem o direito de, sabe, decidir o que ela cara faz. não aceitar o trabalho, cara, isso não faz o menor sentido. Uma coisa é você chegar, vamos supor, você realmente acompanhava o trabalho do Papa, porque do dia pra noite um monte de gente virou fã dele, né, e nunca tinha assistido nada. Mas vamos supor que você genuinamente sempre gostou do trabalho dele e você também genuinamente é fã de Harry Potter e você não gostou dele como o Snape. Você ir lá e falar assim, pô, mano,
muito top o seu trabalho, tipo, pra mim não foi a melhor escolha, mas bora pra cima, tomara que dê certo, e é isso. Olha a diferença de você falar, por favor, não aceita esse trabalho, sabe? Não faz o menor sentido isso. Por favor, não aceite esse trabalho, você não é o Cara, é a mesma Severo Snape. coisa de, por exemplo... por favor, não aceite esse trabalho que vai mudar a tua vida. Por favor, não faça isso. E outra coisa completamente diferente. Você chegar numa pessoa que tem um carro da Volkswagen e falar pra pessoa assim, sabe quem que financiou a fundação dessa empresa aí? Pois foi os caras do bigode lá, entendeu? Vende seu carro aí, mano. Na moral, vende seu carro. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Você quer se manifestar? Vai no perfil da marca. Vai no perfil da produção. Porque eles te devem explicação. Por quê? Porque você é consumidor da marca deles e porque eles fizeram uma promessa que você esperava que eles cumprissem. E eles não cumpriram. Então você tem o direito de ir lá e cobrar. Agora, gente, o limite, para mim, ele tá bem claro, ele tá bem estabelecido aí. O limite, ele é bem estabelecido. Sacou? Sim. Eu entendo claramente quais são as implicações de uma pessoa pública. Que ela vai ter que conviver com esse tipo de coisa, que ela vai ter que conviver com a crítica constante, que ela vai ter que conviver com a pressão. Eu entendo isso perfeitamente e eu acho que faz parte do jogo. Ela ganha muito dinheiro justamente porque ela é uma pessoa pública que movimenta muito dinheiro, então ela realmente vai receber crítica, vai receber alguns comentários que a gente não recebe, mas tem um limite. Eu entendo que tem um limite claro aí, sacou? E a gente precisa ser equilibrado com isso, porque sabe por que a gente precisa ser equilibrado com isso? Porque da mesma forma que essa galera que está fazendo esses comentários estão esvaziando o debate de uma causa que é importante para eles e que é importante para a sociedade, se a gente perder o nosso equilíbrio, o nosso debate, que também é importante, vai ser esvaziado. Perde peso, perde importância. Porque se a gente está lidando de maneira equivocada, de maneira exagerada, o debate esvazia. Claro. Cara. Sacou? Então, a gente precisa combater, lutar as nossas causas com inteligência, porque senão a gente esvazia muito o debate. A gente desequilibra a coisa e a gente começa a trazer para os dois extremos. Sacou? Então, a nossa crítica aqui, eu não sei se o Vini você vai querer falar, Vini? Isso? Ou você quer que eu fale? Não, eu falo. A segunda parte da crítica. A nossa primeira crítica é essa galera que está fazendo ataques para os atores. Exato. Como e a segunda crítica... Papa, e como fizeram com o Nick Frost, estão fazendo com o Nick Frost também, e que eu tenho certeza absoluta que estariam continuando fazendo com o Papa Escedo se o perfil dele tivesse público. Só não estão fazendo lá no perfil dele porque ele travou o perfil dele, senão estariam fazendo. Agora, tem uma segunda parte da crítica, que é importante. A segunda parte, qual que é? Quando esses ataques ao Papa Escedo começou, todas as páginas de Harry Potter falaram disso, galera. Todo lugar que você ia na internet estava falando disso, estava lançando notas de repúdio, né? E tá certo, tem que fazer mesmo. É obrigação das páginas. O erro não foi ter feito notas de repúdio no caso quando o Papa foi atacado. Exatamente. O erro não é esse. Só que as páginas, elas simplesmente estão em silêncio agora com o que está acontecendo com o Nick Frost. E aí, é impossível, tá, gente? Obviamente que a gente sabe que para legilimência a gente tem que ter contato visual para ajudar, a gente não está cara a cara com cada uma das pessoas para afirmar isso, mas é impossível você não associar que eu defender um cara que essa defesa vai mostrar mais ainda o meu apoio pro vai lado sinalizar uma virtude, político, né? Vai sinalizar a virtude pro espectro político que eu quero, eu tenho que fazer isso. Obviamente, eles fizeram isso, show de bola, decisão certa. Agora, se posicionar para defender o Nick Frost talvez afete essa virtude, essa sinalização de virtude deles, porque a galera que tá atacando o Nick Frost também faz parte desse espectro político. E esse é um dos maiores problemas que a gente já falou aqui no Conselho várias vezes, que é colocar a gente dentro de caixinha. Esse é o problema de ou você é da direita ou você é da esquerda. Por quê? Porque aí você fica preso dentro dessa narrativa. Eu não posso
eu acredito realmente que deve ter criador de conteúdo que queria estar indo lá e falando, puta merda, mano, para de comentar bosta no perfil do cara. Só que ele não pode, porque senão ele fica mal com a audiência dele, entendeu? A gente escolheu ser trouxa e bater nos dois lados, unilateral, e se tiver que apanhar dos dois lados, a gente também vai apanhar. Só que a gente não vai passar pano para um dos dois lados aqui, pô, eu não vou falar muito disso aqui, porque a galera que tá reclamando disso aqui é a galera que assiste a gente. A gente ia bater no que tivesse que bater e falar do que tivesse que falar. Então, assim, a gente bateu na galera extremista que estava indo lá no perfil do Papo Esiedo fazer comentários racistas. Isso é crime, galera. É igual o Bruno fala. Parece que virou um negócio, isso aqui é uma pauta de esquerda, uma pauta de... Mano, defender... A lei tinha que ser uma pauta de todo mundo. Racismo, todo mundo tem que odiar racista. Essa é a realidade. Todo mundo tem que repudiar essas atitudes. Entendeu? Não é, eu sou de direita. É um ideal humano, não é um ideal político. Só que isso meio que ficou comprado de um lado, né, da história. Então, se a gente quisesse fazer bem com um lado, a gente teria que, tipo, meio que dar uma passada de pano aqui. Pô, mas não foi bem isso que a galera quis dizer. Não, a gente não fez isso. Mano, falou, você tá falando isso, você é um otário. Entendeu? Meu, você tem todo o direito de achar uma bosta, você tem todo o direito de não assistir a série, mas o que você vai lá comentar no perfil do cara, mano? Entendeu? A gente é contra comentar no perfil do cara. Agora, você comentário racista, você tem que se ferrar, mano. Você tem que ser processado, porque é um crime. Isso que você tá fazendo é um crime, tá? Essa é a diferença de você ter o direito da sua opinião, e eu sou muito a favor da liberdade de expressão. É a primeira emenda do país que a gente mora aqui, é a liberdade de expressão. Ela é muito mais abrangente do que no Brasil, só que a liberdade de expressão tem um passo, uma linha que você cruza que vira crime, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai defender crime. E aí, não é porque a gente bateu naquele lado que a gente tá impedido de bater no outro lado também, porque senão a gente vai se... A gente não tá nem aí, mano. É errado para um, é errado pro outro. Obviamente que não é a mesma proporção, obviamente que não é uma coisa simétrica. Um cara tá sendo... achincalhado por ele ter escolhido um papel de uma figura que uma figura controversa é dona. O outro cara tá sendo achincalhado porque ele aceitou o papel por causa da cor de pele dele. A gente vê que um é muito mais grave que o outro, isso é um fato. Isso é um fato. Só que não dá para negar que ninguém tá falando disso, entendeu? E essa é a parte que causa maior estranheza pra gente e mostra, assim... que realmente talvez não seja a causa que importa. O que importa é eu mostrar pra galera o resultado, é a sinalização. Entendeu? É isso aí. E a gente não tá preocupado com isso. É errado ir lá e falar merda lá? Pode ser o perfil de quem for. É errado, mano. Não tem essa errado, mas ele votou no fulano, então ele que se lasque. Não é assim que funciona. Pelo menos não aqui. Entendeu? Então, a gente não viu. A gente... Vou falar, Bruno. A gente esperou pra gente ver se alguém ia falar disso, pra gente ver se a gente falava disso na live. E ninguém falou, velho. Então você vê que é muito assimétrico, é desbalanceado. É assim, a gente tem que lutar pela justiça, mas quando é favorável. Quando não é favorável, aí, mano, os cara procurou, né? Aí, entendeu? Sempre tem a passação de pano, velho. Não tem como. E a gente vê isso, não tem como não ver. Não é só a gente que vê, a galera vê. A gente não tinha falado disso na live, não tá nem no título da live, a gente ia mudar o título da live, a gente nem mudou. Mesmo assim, antes da gente começar a falar disso, já tinha gente no chat comentando disso. A Débora mandou um superchat falando disso aqui. Sim. Então, assim, o fã não é idiota. A gente tá falando isso desde que começou o rumor do Papo Esiedo e a galera tentou fazer um alabarismo do caramba pra falar que pálido não quer dizer branco. A gente tá falando, o fã não é idiota, o fã não aceita. A galera acha que o fã tem um neurônio só, entendeu? E não é essa a realidade, o fã percebe. E isso é uma das outras problemáticas que toda essa treta aí trouxe, sabe? Obviamente a gente não tem que ter a mesma comoção, o mesmo movimento que teve pro Papo Esiedo, porque foi a galera tava cometendo um crime, a galera tava sendo racista lá. Deve ter comentário ali, cometendo comentário criminoso também do Nick Frost, mas é diferente, ainda não é um comentário por conta só da cor da pele do cara, tá ligado? Isso daí é um negócio ridículo, sabe? O do Nick Frost é um negócio bobo, é um negócio babaca, a galera não tinha nem ter perdido tempo de ir lá comentar, porque o cara não tem nem nada a ver, tá ligado? O do Papo Esiedo, obviamente, é mais nojento,
porque é um racista, entendeu? É. Só que mesmo assim a gente esperava, o fã de Harry Potter espera que exista pelo menos uma notícia, uma notificação de que isso está acontecendo, mesmo que ele não ache que ele tem que falar se ele concorda, se ele discorda, mas não teve nada, absolutamente nada, silêncio. Então, qual que é a pegada? Pô, falar do Papai Cedo tá dando view, mas dependendo do que você fala, tá dando muito dislike. Então, a pessoa começa a perder um público e agora ela não tá na posição de perder outro público para defender o Nick Frost. Então, ela fica refém ela vende a opinião dela, mano. Tipo, não tô dizendo que não estão pagando a pessoa para não falar, não, mas ela fica refém, eu não posso falar, porque eu já me ferrei com essa galera aqui, porque eu falei isso aqui desse cara. Agora, se eu falar isso aqui desse cara, eu vou me ferrar com essa galera também, entendeu? E aí, nessa daí, a gente sabe fazer mais coisa além do YouTube, então a gente não tem o rabo preso com criação de conteúdo, entendeu? A gente fala o que a gente pensa. Então, isso é zoado, é triste de ver isso na internet, sabe? É triste, porque a gente sabe que muita gente fica sabendo das coisas que acontecem através dessas páginas, através de páginas, tem um monte de páginas de Harry Potter no Instagram, que divulgam muita coisa boa, inclusive. Eu lembro na época que teve a parada lá no Rio Grande do Sul, mano, essas páginas aí ajudaram pra caramba a arrecadar mó grana, então elas têm um alcance muito grande com o fandom de Harry Potter, porque elas postam muita coisa dos filmes, é o que o fã mais conhece. E você vê que essas páginas não estão falando nada, mostra que esse assunto não vai chegar longe, sabe? Então vai parecer que isso foi só em cima do cara negro que atacaram, e não é essa a realidade, entendeu? Não é essa a realidade. E aqui a gente vai repudiar os dois. Como Exatamente. Fizemos aqui, e o recado foi transmitido. Eu acho que ficou... O Ryzen falou, eu sou totalmente à esquerda e não suporto esse pessoal aí. São chatos pra cacete. Falta o pessoal saber ter peso e medida, sei lá. Esse é o problema, cara. Você tem que falar que você é de esquerda e discorda, porque tudo tá rotulado hoje em dia, tá ligado? Você tem que mostrar que você é uma pessoa que discorda, mesmo estando naquele grupo, sabe? Não era pra ser assim, era só pra ser, mano, tem nada a ver o que estão fazendo. Independente de quem tá fazendo é a direita, a esquerda, não era pra gente perguntar isso. Mano, estão atacando um cara porque ele aceitou uma vaga de emprego. Quem tá atacando? Não interessa, mano, tá errado. Não interessa quem que é, se é o Bolsominion, se é o Lulominion, não sei se existe essa terminologia. Não interessa, tá errado dos dois lados, tá ligado? Esse é o ponto, mano. Mas O Claudio fez uma pergunta interessante aqui, tá? Ó, mas será que o objetivo era justamente abafar esse assunto? Eu acho que não, Cláudio. Eu acho que esse não foi o objetivo. Se é que isso foi pensado, né? A gente não tem como falar pelas pessoas. Eu posso dizer o que eu sinto que eu acho que vai um pouco mais para a linha do que o Vini estava falando. E aí eu preciso começar a dizer o seguinte, eu não acredito que existam pessoas ruins nessa história. Você fala dos criadores de conteúdo. Não tô falando dos que estão atacando, obviamente. Sim. Pra deixar isso bem claro. Dos criadores de conteúdo que ele tá falando. Acho que não existe alguém de coração ruim e que tá fazendo de propósito para poder prejudicar A ou B. Não. Esquece isso. Eu acho que vai pro lado do que o Vini estava falando. Acho que vai um pouquinho mais pro lado do que o Vini tá falando. Algumas críticas, elas são mais fáceis de serem feitas. E elas trazem um retorno. Sim. Um retorno X. Então eu faço. Existem alguns outros assuntos que eles são mais espinhosos para você falar. E nesse caso, eu entendo que é espinhoso tratando-se de... E aí, mais uma vez, é preciso ficar muito claro. Parte da comunidade. Uma pequena parte militante da comunidade. Não são todos que pensam da mesma forma. Eu tenho amigos que fazem parte dessa comunidade e que eles pensam diferente. E que eles não concordam com isso. Que eles enxergam de uma outra maneira. E eu acho que é a grande maioria que pensa assim. Só que esta pequena parcela que está fazendo o mesmo barulho com o Nick Frost, embora seja uma galera da gringa, tem uma galera BR que faz a mesma coisa com uma série de fãs que são colecionadores, que compram produtos licenciados da Warner, que obviamente a J.K. Rowling recebe royalties, criadores de conteúdo também, que criam conteúdo da obra, que são atacados frequentemente.
Sim. Então percebe como é que você entrar nesse mato é mais complicado? Isso aqui não é nenhuma crítica, é uma constatação. Só que eu entendo que é o seguinte, quando você se posiciona como, entre aspas, o arauto da justiça, que tudo defende, Paladino da luz. e que em algumas situações até imputa crime para quem pensa diferente de você, espera-se que você tenha a mesma energia para defender o mesmo tipo de injustiça. E aí, quando eu falo o mesmo nível de injustiça, obviamente que eu não estou tentando colocar aqui uma falsa simetria entre o Papa Essiedo se sofrer com comentários racistas e o que o Nick Frost está passando. Mas é injustiça do mesmo jeito. E não vem dizer que não está dentro do radar de Harry Potter, porque está. É um ator que acabou de ser anunciado como Rubio Hagrid. Sim. E está sofrendo ataque de uma parcela e que isso precisa ser comentado. Por que não pode ser comentado? Então, eu acho que as pessoas têm que, sabe, dar uma segurada. Porque, às vezes, quando você se posiciona de uma forma tão eloquente para poder defender uma causa que é justa, espera-se que você faça da mesma forma quando é algo parecido. Entende? Mas é muito curioso que não estão falando desse assunto. É muito curioso. É no mínimo curioso. E mais uma vez, eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas são desonestas, que são más pessoas, que longe disso. Eu entendo que existem muitos poréns nessa situação toda aí. Só que assim, é difícil você ter empatia por essas situações que a gente entende. Eu entendo perfeitamente. Só que é difícil você ter empatia quando, convenientemente, em algumas situações, a crítica, o ataque, entre aspas, ele é bem eloquente, como, por exemplo, quando aconteceu com o Papa Essiedo. Porque a narrativa está ao seu favor. A narrativa está do lado daquilo que você acredita, daquilo que você defende. Você não está mais olhando se é injusto ou se não é. Sacou? Uhum. Enfim.